Um tema muito importante na reeducação alimentar é o açúcar. O que eu tenho a dizer sobre o açúcar é que temos o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar branco, né? Então, para uma reeducação alimentar, é preferível utilizar o açúcar mascavo, porque ele é carregado em nutrientes como vitaminas e minerais. Então, você vai consumir açúcar se nutrindo, certo? Isso é importante aí para emagrecimento, né? Para o controle do diabetes também. Quando você consome um açúcar branco, ele é um açúcar lavado com detergente industrial. Então, através dessa lavagem do açúcar, ele perde todos os minerais, todas as vitaminas, né? E acaba que ao ingerir esse açúcar mais puro, você aumenta o acúmulo de gorduras, né? Ou a questão da insulina, né? Ela fica oscilando bastante com esse açúcar puro, justamente por não ter os minerais, né? Você come um açúcar puro, ele faz uma ação direta, né? Ele sobe, dá picos, né, de insulina no seu organismo e quando você não gasta aquilo, vai acumular gordura. Mas ao mesmo tempo, esse problema aí, como é contínuo no dia a dia nosso, ele causa a resistência insulínica, certo? Ah, que é, no caso, diabetes tipo 2. Então tem que preferir o açúcar mascavo. O açúcar demerara ele está entre esses dois aí, entre o açúcar mascavo e o açúcar branco. Então, se de maneira nenhuma você conseguir usar o açúcar mascavo, pelo menos utilize o demerara, que ele é bem tranquilo. Mas, mesmo utilizando o mascavo, a regra é a mesma, não pode ser em excesso. É igual açúcar branco mesmo, não pode muito açúcar, né? Deixa eu ver aqui mais. Bom, uma coisa que eu gosto de fazer para até facilitar o entendimento é o seguinte: o carboidrato simples, né? Eu sempre penso assim, não, ele é açúcar. Por que açúcar, né? Uma coisa que geralmente é de sal. O carboidrato, quando ele entra no organismo, né? Ele, ele vira açúcar no intestino ao ser processado. Então, assim, é a mesma coisa de você estar comendo açúcar. Então, por isso que biscoitos, biscoito água e sal, né, que tem farinhas brancas e tudo mais, eles são carregados em carboidratos. Macarrão, né? Macarrão, o próprio arroz branco, como ele não tem a vitamina do complexo B, né? Ele vai virar um açúcar puro, né? A ação vai ser mais rápida. Então, você ingeriu, a insulina já sobe, né? Você não gasta aquilo, você não é pedreiro, né? Não está lá em obra lá. Então, isso acaba, além de causar pico de insulina, ocasiona também ganho de peso, tá certo? Aí acúmulo da gordura, né? Então, carboidratos, vamos ver o que mais? Massas, farinhas, carboidrato, né? Simples, que é a batata, por exemplo. Vamos supor, batata inglesa, não é bom comer separado, é bom escolher entre batata e arroz ou macarrão, batata, arroz, né? Pequenas quantidades aí. Vamos ver. O controle do açúcar no sangue na hora de se alimentar com fibras. Ah, tá. Importante você entender que essa questão de carboidratos e açúcares no sangue, né? A gente evitar aí um acúmulo, podemos controlar aí com fibras, gorduras saudáveis e proteínas, de preferência vegetal, tá certo? Porque a proteína animal, ela realmente é pesada para o organismo estar processando, né? Eu mesmo perdi 15 quilos, é, eu fiz aí uma época boa sem comer carne nenhuma, certo?
Então é interessante isso aí. Na pandemia eu perdi 15 quilos, e uma das coisas que eu fiz, além de seguir tudo que eu falo aqui, eu eliminei a carne. Mas para a gente conseguir levar isso para a vida inteira, é a dica que eu dou é a seguinte: bom, vai comer carne, beleza, mas tente comer menos carne, né? E tente substituir por proteínas vegetais, por exemplo, o arroz, né? O arroz não, o feijão ele tem carboidrato, mas ele tem proteína também, né? Lentilha tem proteína, tem um que eles falam que a carne dos pobres é ora pro nobis, é a carne dos pobres, tem grande quantidade de proteína, então é interessante isso aí, você colocar um pouco menos de carne, né, no prato e colocar proteínas de outras formas, que é no caso da vegetal, né? Então, a proteína vegetal vai te ajudar muito mais aí, é bem mais natural, o organismo ele vai tolerar de boa. Então, fibras também, as fibras estão nos legumes, né, vegetais, as frutas, né? Por exemplo, o bagaço da laranja é uma fibra, entendeu? Então, a banana, quando a banana não está muito madura, é uma excelente fonte de fibras, né? A aveia também, fibras muito boas. A aveia eu recomendo muito. E então, se você consome açúcar, carboidratos, né, principalmente os simples, é sempre bom estar acompanhado aí de alguma fibra ou de alguma gordura saudável, né? Uma manteiga de verdade, não é a margarina, tá ok? É a manteiga mesmo. A gordura saudável, óleo de coco é muito bom, azeite, né, de oliva. Então, repetindo, você consumindo açúcar ou carboidrato com gordura saudável, com fibra ou com proteína, você atrasa ali aquela ação do açúcar no sangue e faz com que a liberação desse açúcar no organismo, no sangue, ele seja mais lento. Então, vai causar menos danos, menos acúmulo de gorduras e menos risco de diabetes, né? E é bom para tratar também o diabetes. Porque às vezes a gente come, vou tomar um café da manhã, um café que sem açúcar e um bolo. Poxa, você só comeu doce, né? Fora o café, é só doce, porque o bolo, carboidrato puro. Se for um bolo de farinha de trigo comum, né? Carboidrato puro. Agora, se for, lógico que se for um bolo que você fez ou com aveia ou com farinha outro tipo de farinha que contenha fibras, minerais, vitaminas, né? Aí beleza, é menos mal. Um bolo de chocolate com cacau 100%, mesmo que tenha açúcar, mas tenha o cacau, tenha a fibra ali, uma boa farinha, né? Com um bom número de fibras, aí beleza, né? Agora, você comer bolo ou biscoito de sal, né? Muita gente gosta de dieta café com leite e biscoito de água e sal, né? Fazer uma dietinha. Bom, o problema disso tudo aí é que você não tem nutrição nenhuma no biscoito de água e sal, né? Mas o leite tem gordura, tem gordura boa, realmente. Mas o leite também, ele tem proteína. Bom, questão do leite animal, ele, infelizmente, é constituído aí por quatro tipos de proteínas que o corpo não reconhece, e isso causa inflamação no seu organismo. E então isso te engorda, isso causa diabetes, isso causa problemas autoimunes, né? E mesmo que você não seja intolerante, né? Você vai sentir, às vezes nem sabe, tem uma dor de cabeça, alguma coisa assim, nem sabe que é por causa do leite, né? Então não é muito saudável você fazer isso. O problema é que dependendo do estado que você mora, né? Isso aí é todos os dias. Seu café da manhã ou é biscoito, ou né? Biscoito, bolacha, né? Aquelas rosquinhas, biscoito de doce e café com leite. Isso aí
extremamente perigoso, né? Principalmente que eu mesmo nasci assim, então, café da manhã com café, com leite, com biscoitinho, né? E, vamos comer menos, né? Ou um pão com margarina, isso aí não dá certo. Agora, já melhora se for um pão sem glúten, com manteiga de verdade, sem ser a margarina, aí beleza, pode comer isso aí. É só tomar cuidado com o tipo de farinha que ela é feita também, né? Por isso que a manteiga, né, de qualidade, ela ajuda também a equilibrar isso aí, né? A questão da farinha do pão. Um pão sem glúten com ovo, nada contra, nada contra. O problema do glúten é que ele inflama também o organismo. O organismo não aceita glúten. Mas como tem que passar esse processado obrigatoriamente, na hora de passar lá, de filtrar, né? O organismo filtrar isso aí, processar esse glúten, causa inflamação, causa diversos problemas, problemas que você nem imagina, né? Se pesquisar sobre o glúten, o que ele faz na vida, você fica assustado. Então, uma coisa interessante também diminuir o glúten, né, na sua alimentação, porque se for olhar, você come glúten de manhã, de tarde, de noite, né? E não pode. É, na hora de fazer o seu almoço, o jantar, evita de ficar colocando, porque a maioria dos brasileiros coloca assim, a metade do prato é só arroz e branco, arroz branco. E um pouquinho de feijão, tal, né, um monte de carne. Tenta diminuir, se for arroz branco, tenta diminuir a quantidade do arroz. Tem que diminuir, isso aí é regra. Tem que diminuir a quantidade de arroz. Colocar o mínimo possível que você conseguir. E se tiver na sua condição, coloque o arroz integral, tá ok? Que aí ele vai até te sustentar mais, você não vai ficar com fome rápido, você vai emagrecer, porque tem complexo B, então ele ajuda, ele tem maior quantidade de fibras, né? Então, menos arroz, um feijão, aí pode colocar feijão, encher o prato de legumes, né? E principalmente legumes não muito tempo cozidos, tá ok? Geralmente no vapor seria ideal, né? O legume no vapor, que ele não perde os nutrientes e nem cozinha demais as fibras, né? Senão você vai destruir as fibras ah, dos legumes. Então, deixa eu ver aqui no. Ah, tá. Questão do açúcar, né? Por que que vamos colocar a fibra, né? Vou colocar aí um exemplo de um suco de laranja, né? Só para dizer que, por exemplo, na laranja nós temos o açúcar, né? Esqueci o nome, é açucarose que fala? Não, e agora frutose. Então, é errado você tomar um suco de laranja batido no liquidificador, porque você perde as fibras, né, dessa fruta e toma somente o veneno, que seria a frutose da fruta, né? Então, num copo tem, sei lá, 6 a 10 laranjas, né? Você consome apenas a frutose. Ah, tô fazendo dieta. Não, dessa forma é errado. Você pode fazer isso aí, mas assim, com controle, né? É importante você saber o que você está fazendo. Tudo bem, se tomar um suco de laranja coado, mas se tiver na sua alimentação fibra, né, em boa quantidade, porque você vai estar ingerindo uma grande quantidade de frutose, né? Então, a fibra já controla isso aí. Então, dependendo se você for comer junto, beleza. Mas evitar, o máximo possível, evite isso aí. É, vamos ver o que mais. Existem no mercado aí, até na internet eu vi, é um pacote de fibras, um pacote de fibras ele vem em pó, né? E aí você adiciona, pode adicionar em sucos de iogurte, vitamina, no meio da sua comida, em qualquer lugar. Eu gosto da fibra psyllium também, muito boa, tá certo? Deixa eu ver aqui. Whey protein, né? O pessoal usa para malhar. É excelente, né? É excelente ter muitas proteínas que ela ajuda no músculo, né? A construção do músculo.
Só que aí a minha dica é evitar a proteína, ah, essa comum que a gente utiliza, né? Você tem que utilizar a whey protein vegetal, tentar achar o whey protein vegetal. É muito melhor para o organismo, justamente por causa da beta-caseína, que é o conjunto de quatro proteínas que tem no leite que o corpo não reconhece, não é natural para o corpo, ele não consegue lidar com aquilo, né? Somente a vaca lá, a vaca vai conseguir, entendeu? Ela já foi criada, feita para isso. O organismo o leite é para ela, né? Ou para o bezerro, né? Para o bezerro. A atividade física ajuda bastante a controlar o índice de açúcar no sangue, diabetes, tá ok? E também para emagrecer. Então, você faz atividade física, você gasta aquela energia, aquele açúcar que está no sangue, principalmente se você acabou de ingerir, né? Essas coisas. Por isso que o emagrecimento e a atividade física eles estão interligados. E o diabetes também, tá ok? Então, qual a atividade física? Pode ser o que você quiser. Corrida, natação, luta, qualquer uma dessas opções. Plantas que sugam açúcar no sangue. E nós temos aí, inclusive, diversas plantas que ajudam a controlar o açúcar no sangue. Um exemplo, vamos ver se me dá branco agora. Melão de São Caetano. É excelente, né? Para controlar o açúcar no sangue. É uma planta, né? Que você pode fazer chá dela, pode, ah, se não me engano, comer ensaladas também. E você pode fazer a tintura, que a gente chama, né? A tintura é uma preparação que a gente faz, onde ah, as propriedades da planta vão para o líquido, e aí você utiliza de forma mais fácil, tá? No trabalho, alguma coisa, pinga lá 30 gotinhas na água e bebe, né? 3 vezes ao dia. E tomar cuidado dependendo do tipo de diabetes que você tem, para não cair muito a insulina, né? Mas geralmente é seguro, só não indico para grávidas e para mulheres que estão amamentando, tá certo? Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo as atualizações sobre esse tema e também o link de um tratamento natural para emagrecimento e também link de um tratamento natural para diabetes, que eu vou focar o canal somente ah, nesses assuntos. Tá certo? Um abraço a todos e até mais.